Crianças afastadas dos pais, presas junto com eles, usadas como ameaça nas sessões de tortura e muitas vezes obrigadas a assistir às agressões. Foi o que experimentaram os filhos de militantes que lutavam contra a ditadura militar no Brasil. Meninas e meninos que antes mesmo de aprender a ler já eram considerados terroristas e foram expulsos do país. Esta foto dos arquivos da repressão registra a saga do Ernestinho e de outras crianças. Foi tirada no dia em que esses 4 foram mandados embora do Brasil, 1 hora antes do embarque para a Argélia. Aqui, ó, é uma expressão do que eu tô sentindo, né? Crianças de 4, 5 anos, colocadas frente a frente com os pais, barbaramente torturados. Ela já estava completamente machucada, deformada, roxa. Nem as grávidas foram poupadas. Quando eu tiro o capuz, os 6 homens, soldados da mãe me apontando fuzil, fuzilamento simulado. As ameaças de separar pais e filhos para sempre. Que eles iam me mandar para a Argentina, que tinha uma família na Argentina querendo adotar. O adolescente que viu o pai morrer sob tortura. Iam torturá-lo até quando quisessem, aí matariam. Como foi no final do dia, mataram. Né? As crianças e a tortura, a partir de segunda-feira, no Jornal da Record. As cenas são de ficção. Foram interpretadas por atores e reproduzidas em estúdios de cinema, a partir de relatos como este. Você está despida, geralmente eles até te molham para você sentir mais choque. E você leva choque no ânus, na vagina, nos seios, no umbigo, nos ouvidos, na boca. Eu só acho que não levei choque nos olhos e no nariz. É a cadeira do dragão. Eles batem também com palmatória aqui nas suas costas, quando eles podem, aqui ou aqui nos ombros. Amelinha Teles viveu esse horror nos fundos de uma delegacia, num bairro residencial de São Paulo. O órgão de inteligência do Exército, conhecido como DOI-CODE, era o maior centro de torturas da ditadura militar. Você vomita, você urina, você evacua. Como Amelinha, milhares de brasileiros foram torturados entre 1964 e 1985, durante a ditadura que derrubou um presidente, prendeu, exilou, censurou e sumiu com adversários políticos. Pelo menos 437 militantes morreram ou estão desaparecidos. Os registros que sobreviveram, como estes no Arquivo Público do Estado de São Paulo, contam a história oficial. São documentos, fotos e depoimentos, muitos deles obtidos sob tortura. Mas o Brasil ainda sabe muito pouco da outra história, a relatada pelas vítimas. E é um pouquinho dela que vamos contar, mas a partir do olhar de crianças que desde muito cedo foram vítimas inocentes da ditadura militar. Edson tinha 5 anos de idade. Minhas primeiras lembranças, quer dizer, as lembranças mais antigas, são do momento da prisão. Foi preso junto com a irmã Janaína, de 4. Bateram lá na minha porta, na minha casa, e eu atendi o portão. Voltamos ao 28 de dezembro de 72. Eu estava assistindo Vila Sésamo, em casa. Vila Sésamo! Foi a hora que chegou a polícia lá. E o camburão, onde nós fomos colocados, né? Eles erraram de camburão e colocaram a gente no camburão que estava o armamento deles. Tinha armas no chão. Eu pisei no chão e perguntei para o policial o que era aquilo. Aí ele mandou calar a boca, que ele não tinha que dar satisfação para o comunista, alguma coisa assim que ele falou. Como que é ser comunista com 5 anos? Ou mesmo meu primo, que estava na barriga da minha tia, né? Quer dizer, nada disso faz sentido. Os pais acusados de dar apoio à guerrilha tinham sido presos no dia anterior. As crianças foram levadas para o centro de tortura com a tia, grávida de 7 meses, também presa. No DOI-CODE, as crianças foram levadas para ver os pais dilacerados.
após longas sessões de tortura. Isso eu nunca vou esquecer, porque isso aí me doeu muito. Porque eles chegaram ali no meio daquele suor de sangue, fezes, urina, vômito. Eles queriam arrancar informações, né? E nós fomos usados para isso. Tanto é que nós éramos levados lá diariamente. Eles estão vivos, não estão torturados. Então, aproveite a oportunidade, né, digamos assim, a última chamada para você falar. A memória desse momento trágico é feita de fragmentos. Aí eu ouvi a voz da minha mãe me chamando, Edson, Edson. Bom, eu reconheci na hora a voz. E quando eu olhei para trás, eu não reconheci a pessoa, porque ela já estava completamente machucada, deformada, roxa. Um deles falou, mãe, por que você ficou roxa e o pai ficou... Não, você ficou azul e o pai ficou verde, porque o meu marido entrou em estado de coma. E aí eu pulei no colo dela, no colo do meu pai, porque eu acho que eu nunca tinha dormido sem a minha mãe, assim. Queria me abraçar, mas eu não tinha nem como abraçar, não, porque eu estava amarrada e muito suja. Então, aquela cena ficou marcada, né? Como é que este corpo, que eu não conheço e não reconheço, tem a voz aconchegante e familiar da minha mãe, né? Janaína e Edson passavam as noites num casarão nunca identificado. Durante o dia ficavam no pátio do centro de torturas. Eu gostava muito de jogar bola, né? Então eu inventava alguma coisa para chutar e pegar aqueles carros de polícia com sirene. Tudo aquilo era um espaço, um lugar de brincadeira. Um policial falou que lá era um hospital e que meus pais estavam doentes. Aí eu comecei a achar que meus pais estavam doentes mesmo, porque eles não se mexiam direito, estavam, né, cheio de hematoma e tal. E os gritos aí ficava parecendo que era um manicômio, não um hospital. Os gritos que Janaína ouvia eram de torturados. Aos 5 anos de idade, Camila e o irmão viram os pais serem levados embora de casa pela polícia política. Eles foram torturados na cadeira do Dragão e no pau de arara. A bonequinha sob tortura é uma criação de Camila para lidar com as memórias de criança. Eu fazia bonecos para festa de aniversário, fazia boneco para a porta de maternidade. E um dia eu me dei conta que aquilo não era a minha história. Era bonito de ver, mas não era o que eu tinha para recordar do meu passado. Depois dos interrogatórios e da tortura no doicote, os pais de Camila ficaram presos. Ele 1 ano e meio, ela 1 ano no presídio Tiradentes, em São Paulo. Uma das lembranças da infância é de quando via em casa o ditador do período, em discursos na TV. Seja este primeiro momento, um momento de fé e confiança. Eu me agachava do lado da televisão e ficava, presidente, presidente, solta meu pai, solta meu pai, solta minha mãe, solta minha mãe. E confiança comum na causa da justiça, do progresso e da paz. Hoje, Camila recria o pesadelo em linguagem de conto de fadas. Está escrevendo um livro com as memórias de quando visitava os pais no presídio. É o reino onde ninguém sorri. Todas as imagens de tortura ou de prisão, na verdade, eu tento mostrar a tristeza e como a pessoa desabava com a tortura. Eles eram destruídos. Carmen também encontrou na arte uma forma de lidar com memórias trágicas. Quando era bebê, foi presa com os pais numa estação de trem de São Paulo. Seguiu de Camburão para o centro de torturas. A grande tortura que eles sofreram foi saber que eu estava lá dentro e constantemente, assim, com ameaças de que eu ia ser deportada, sabe? Que eles iam me mandar para a Argentina, que tinha uma família na Argentina querendo adotar. Não há testemunhos sobre o que aconteceu com ela enquanto estava presa. O que eu tenho são flashes de memória de uma cena muito trágica, de um momento de muito pânico, gritaria
E só, é um momento muito, muito difícil. Mas alguma coisa ficou registrada no subconsciente de Carmen. De ser muito tímida, de ter baixa estima, de estar sempre com a sensação de que eu ia perder meus pais. Para Carmen, a música é uma forma de desabafo. Parece que através da música eu consigo acessar um conteúdo que só através da arte é que se alcança, né? Um conteúdo de muita dor. A tortura não passa, não. A tortura é uma ferida aberta que atinge diretamente aquelas pessoas que sofreram, né, a ação dos torturadores, mas talvez esse sofrimento nosso se estenda para a sociedade, o que é mais preocupante ainda, né? Janaína é historiadora e agora se dedica a explicar o período que deixou traumatizada uma geração de brasileiros. Meu amor. Aos 8 anos de idade, sem saber, ela já fazia um registro da história. Escreveu um poema presente para o pai, que estava preso, com o título Dói Gostar dos Outros. Preste atenção. Dói o peito chorar, dói os seus olhos chorarem, dói nós viver. Dói ver os outros chorarem, dói a natureza chorar, dói gostar dos outros. Vamos passear nas veredas no alto. Joaquim Seixas foi torturado até a morte. Ele e o filho Ivan foram presos juntos. Ivan tinha 16 anos de idade. Machuca ver essa foto, né? Mas eu acho que é um dever nosso, meu, de mostrar essa foto. Você olha e você vê, essa pessoa foi muito torturada, está com o olho fechado, com hematoma muito pesado, a cabeça está muito inchada. Então ali você vê o que é tortura, né? E aí não adianta você dizer que talvez tenha sido torturado ali, foi torturado. Voltamos ao centro de torturas para onde Ivan, o pai, a mãe e as irmãs foram levados. Vieram com os carros, pararam aqui? Nesse pátio, né? E eles, na hora que tiraram do carro, começaram o espancamento. A adolescência, marcada pela tortura. Onde é que morreu seu pai? Meu pai morreu ali, aquela salinha ali, aquele vitrô. Primeiro ou segundo andar? No segundo andar. Segundo andar. Essa escada é uma escada que marca a cabeça de todo mundo que passou por tortura aqui na UBAN, né? Então, você subia e lá no segundo andar era torturado. No primeiro andar era depois a fase de interrogatório, né, em que as pessoas eram perguntadas. Se tivesse alguma contradição, ia imediatamente para o pau de arara. Aqui era a sala da cadeira do dragão. Cadeira do dragão. Uma espécie de cadeira elétrica com assento revestido de zinco. Os presos ficam nus, amarrados à cadeira por correias nos pulsos e com as pernas empurradas para trás por uma travessa de madeira. Os fios são distribuídos principalmente pelos dedos dos pés e das mãos. Quando o aparelho é ligado, os choques atingem todo o corpo. Aqui é que você viu seu pai? Aqui. Aí tinha uma espécie de divisória aqui, cadeira do dragão ali, e aqui era o pau de arara. Eu fiquei ali e meu pai ficou aqui. Ivan passou todo o primeiro dia de prisão pendurado no pau de arara. Pau de arara. Uma barra de ferro é atravessada entre os punhos amarrados e a dobra do joelho. O conjunto é colocado entre duas mesas. O corpo do torturado fica pendurado a 20 ou 30 centímetros do chão. O método é utilizado com complementos como eletrochoques, palmatória e afogamento. O choque, ele provoca que pega o sistema nervoso central, você fica muito incomodado. Você berra.
grita, porque você se desconcerta totalmente. Na véspera da prisão de Ivan e do pai, o grupo ao qual eles eram ligados havia executado Henning Albert Boylissen. O empresário dinamarquês dirigiu uma empresa que tinha contratos lucrativos com a ditadura e ajudava a financiar o centro de torturas onde a família Seixas ficou presa. A morte de Boylissen acirrou o ódio dos torturadores. Depois de entregar um ponto de encontro de guerrilheiros que era falso, Ivan foi levado pelos policiais para um parque. Quando chegou nessa região de São Paulo, o Ivan estava certo de que ia morrer, né, Ivan? Com certeza, porque eles estavam dizendo que iam me fuzilar. Eles chegaram a simular, como é que foi aqui? E me deram uma coronhada, eu caí no chão, aí começaram a fuzilar em volta do meu corpo, atiravam principalmente em volta da cabeça, né? E depois davam tiros com pistola do lado. É só a cabeça? É, do lado, aqui assim, né? E é um barulho ensurdecedor no ouvido. Depois da simulação de fuzilamento, os policiais colocaram Ivan na viatura, pararam numa padaria para tomar café. 40 anos depois, tentamos localizar a esquina onde ficava uma banca de jornais. Algo assim, pode até ser essa daqui, né? Aqui o Ivan imagina que seja um lugar onde ele viu uma manchete chocante. A manchete dizia o quê, Ivan? Morre terrorista, assassino, acho que industrial, uma coisa. Tinha foto do seu pai? Tinha foto do meu pai. Eu pensei, meu pai morreu, mataram meu pai e o próximo sou eu. Foi a ideia que me passou pela cabeça. Mas ao voltar ao centro de torturas, o Doikod, Ivan reencontrou o pai vivo. E eu olhei aqui para dentro, meu pai estava com a cabeça pendida assim, e eu vi que ele estava aqui, né? Na cadeira do dragão. Na cadeira do dragão. Já tinham noticiado a morte dele, ele ainda estava vivo ainda. Só iam torturá-lo até quando quisessem, aí matariam. Como foi no final do dia, mataram. Foi a última vez que você ouviu? Sim, foi a última vez que eu vi meu pai. Depois do Doikod, Ivan ficou 7 meses no DOPS, outro centro de tortura que funcionava em São Paulo, chefiado pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury. O que tinha na porta da sala do Fleury? Tinha uma luzinha amarela que era não entre, tem gente sendo torturada. Ele torturava as pessoas na sala dele? Torturava na sala dele. A tortura aqui não era escondida, em nenhum lugar. No Doikod aqui. Então, quando eu torturava lá em cima, todo mundo ouvia. Segundo o livro Brasil Nunca Mais, quase 2.000 pessoas denunciaram oficialmente que sofreram abusos nos porões da ditadura. Elas relataram 310 formas de tortura, de apertar partes do corpo com alicate a enterrar vivo ou fazer ameaças com ratazanas. As denúncias mais comuns foram de choques elétricos. Ivan ficou preso dos 16 aos 22 anos de idade. Eu não me sinto prejudicado com a minha adolescência e tal, porque eu escolhi a militância, né, e na luta armada, etc. e tal. Então, eu acho que eu fiz o que eu tinha que fazer. Para Ivan, mais que denunciar a tortura, é preciso criar espaços como o Memorial da Resistência, que funciona onde era o DOPS, a polícia política. Uma forma de contar aos jovens o que aconteceu nos porões da ditadura militar. É como se fosse aquele território que a gente, na guerra, conquista do inimigo, aí você crava a bandeira. Isso aqui é nosso, é da sociedade, isso não é deles. Eles é que usurparam para transformar isso aqui num lugar de torturas e assassinato. Eles é que usurparam isso aqui e transformaram numa casa de horrores. A imagem do menino de pijama de florzinhas, carimbada por um órgão da repressão. Ernestinho tinha 2 anos e 3 meses de idade. Pela ficha, era um terrorista. Foi preso com a mãe, Jovelina, nos anos de chumbo da ditadura militar.
e levado para o centro de torturas mais temido da época. Me levam para o banco, meu pai está no pau de arara e me põe na frente do meu pai, né? E aí eu reajo também, falo, não, bate no meu pai e tal, né? O pai, Manuel, preso no mesmo dia, já tinha passado por várias sessões de tortura. Manuel veio com as mãos amarradas e já não ficava mais de pé, ele veio se arrastando. Aí ele pulou do meu... Aí outro ponto que eu não aguento. Ele pulou do meu colo assim e passava a mão. Não bate no meu paizinho, não bate no meu paizinho. Falava pro torturador. Daí levaram o Manuel, daí um pouco levaram ele também. Manuel tinha 23 anos de idade e diz que Ernestinho foi usado muitas vezes para pressioná-lo a entregar os companheiros. Então ele fazia o Ernesto, assim, aproximadamente 1 metro, 2 metros, e simulavam muito espancamento. Aí depois sumiram com o Ernestinho. Esta foto dos arquivos da repressão registra a saga do Ernestinho e de outras crianças. Foi tirada no dia em que esses 4 foram mandados embora do Brasil, 1 hora antes do embarque para a Argélia. Esse aqui é o Samuel, de 8 anos de idade, irmão do Luiz Carlos, de 6, primo do menorzinho, que é o Ernesto, irmão da Zuleide, de 4 anos, essa que está com a boneca. O ato institucional número 13 permitiu que eles fossem banidos, ou seja, que perdessem a cidadania brasileira com o argumento de que eram inconvenientes, nocivos ou perigosos à segurança nacional. O Ernestinho estava, então, com apenas 2 anos e 3 meses de idade. Aqui, ó, é uma expressão do que eu estou sentindo, né? É uma expressão, claro, do que eu estou sentindo. Você pegar os depoimentos da minha família, uma criança tão viva, né? Tão viva, tão falante, né? E vem essa expressão. Eu acho assim um absurdo. Desumano. Desumano, com certeza. Criança, terrorista, mas a gente nem sabia o que estava acontecendo direito. As crianças estavam com a avó, Tercina Dias de Oliveira, militante da Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, pessoa de confiança do principal líder da organização, Carlos Lamarca. Era o auge do regime de terror. A guerrilha sequestrou o embaixador alemão von Holleben em junho de 1970. O diplomata foi trocado por 40 presos políticos, entre eles Tercina, que exigiu sair do Brasil com os netos que estavam presos e com Ernestinho. Essa criança que você vai ver aqui, você vai me ver, se você pegar fotos mesmo em Cuba, por muitos anos assim. Entre a prisão e o embarque se passaram 30 dias. Até hoje, ninguém sabe onde ele ficou nesse período. Ele já veio da onde ele veio, com outra roupa, o cabelo todo cortadinho. A Zuleide também veio, a Zuleide tinha o cabelo comprido, todo cacheado. Bem cortado. Bem cortado. Eu lembro de uma mulher fazendo uma trança no meu cabelo. Lembro de outra parada assim do lado, assim em pé, e falando assim: você me dá essa trança que eu quero fazer uma peruca. Minha avó falou que eu fiquei doente, que eu fiquei com febre, entendeu? Por causa dos meus cabelos. Isso para uma criança é uma tortura. Os pais contam que no centro de torturas foram pressionados a entregar Ernestinho para a adoção. Aí um desses torturadores, que eu também não me lembro o nome dele, levou a gente para uma sala e sentou nós dois no sofá e falou se a gente queria dar o Ernesto para ele adotar, que ele não tinha filho e que jamais na vida ele pensou que terrorista teria um filho tão bonito como era o menino. 6 meses depois que Ernesto foi embora, foi a vez de Manuel e Jovelina saírem do Brasil. Eles foram libertados em troca da vida de outro diplomata sequestrado pela guerrilha, o embaixador suíço Giovanni Bucher. Antes de embarcar, os presos passaram por mais uma humilhação. As fotos deles nus foram tiradas na sede da polícia política. Eles queriam tirar minha foto nua, meu marido não me deixou. Aí no outro dia me levaram, sozinha.
Esta tortura se chama pau de estrada. Ao chegar ao Chile, o grupo denunciou para o mundo a existência de tortura no Brasil. Foi usado em São Paulo por uma moça jornalista chamada Norma Freire. Os intestinos se rompem, o fígado se rompe, a pessoa, por último, começa a ter a pele rompida. Neste documentário, produzido por cineastas norte-americanos, os ex-presos políticos encenaram como eram torturados nos porões da ditadura. Agora, quando a pessoa está em Pau de Arara, Manuel e Jovelina denunciaram o uso do filho Ernestinho como instrumento de coação. E aonde este filho assistiu parte da tortura. O garoto ficou em estado muito revoltoso, onde protestou também contra a polícia. Eu cheguei, fui torturada, meu filho foi torturado, não posso falar do filho. Por quê? Não posso falar da criança. Ela fica emocionada porque a criança passou muito mal. Mais de 40 anos se passaram e Jovelina continua com dificuldade para falar do assunto. Você sabe que a tortura é dura, eu vou gritar, eu vou espernear. Mas nossos filhos estão... Essa hora me dá... Falar das crianças é duro para mim. Os arquivos guardam imagens de outras crianças que caíram nos porões da ditadura. Tatiana tinha 8 anos de idade, Kátia 4 e Bruna 3. Foram presas com a mãe, Geni Cecília Piola. Este outro documentário, feito por chilenos, registra o desembarque de Geni e das filhas no país. A família vive até hoje fora do Brasil. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ernesto passou toda a infância e a adolescência em Cuba. Nos primeiros anos de exílio, Ernestinho era uma criança diferente. Espera acontecer. Sua primeira memória é a mais difícil. É em Cuba? É. E meus pais entrando em casa. E eu correndo e me enfiando debaixo da cama. E com medo. Eu me enfiava, sempre que entrava gente em casa, eu corria e me enfiava debaixo da cama. Além de rejeitar os pais, ele quase não falava. Eu fui levado no pediatra para dizer, para ver se eu era autista, o que era, porque eu não... Até isso? Sim, meus pais fazem isso, né? Mas eu tinha uma inteligência anormal, como você estava vendo minhas notas. 9, 9, 9, 10, 10, 10. Ernesto, o mais jovem subversivo fichado no país, hoje é um especialista em tecnologia de informação, mas teve dificuldades em voltar a ser cidadão brasileiro. Perdi todos os meus direitos civis. Perdi o direito de estudar minha língua, perdi o direito de frequentar a escola. Quer dizer, além de eu não poder estudar aqui, nem me dão o direito de reconhecer meu diploma aqui. Não, meu conhecimento que eu perdi em Cuba não vale. Foi só no ano passado. Só o ano passado que reconheceram, né, meu diploma. Além disso, Ernesto enfrentou o preconceito. A gente vive um exílio branco, né? Quer dizer, você tem que se coibir, não pode falar. Se eu falar que sou de Cuba, você é reacionário e começa a discussão. Aí vem aquele pessoal que começa a falar de terrorista e disso, imagina. Apesar do sofrimento, ele se orgulha de ter contribuído com a resistência. Essa conjuntura que a gente vive hoje no país, graças a esses jovens corajosos, né? Esses jovens corajosos. E aí eu tenho que me incluir. A mãe lembra que num cerco policial, o bebê Ernestinho foi decisivo para convencer os guardas que no carro viajava apenas uma família. Mas no automóvel estava Carlos Lamarca, um dos guerrilheiros mais perseguidos do país. Lamarca pegou o Ernesto. Jô, não deixe esse menino sofrer. Nunca na vida ele salvou a minha vida, ele salvou a nossa vida. Esse menino foi que nos salvou, sabe? E as lágrimas corriam do Lamarca. Isso me marcou muito. O que eu pude fazer para não deixar ele sofrer, eu fiz, né? Mas o mundo está aí, né?
tão covardes, tão assassinos. A emoção ainda forte, 40 anos depois. Lembrança do que aconteceu nas celas do antigo DOPS. A polícia política de São Paulo. Eles me debruçavam na mesa, nua. E nunca tive penetração direta, mas com as mãos. E depois ainda apanhava muito. De cama por causa de uma fratura, Rose Nogueira relembra o confronto que teve com o temido delegado Fleury, que queria prendê-la junto com o filho recém-nascido. Falei, não vou. Com o meu filho, vocês não vão pôr a mão no meu filho. E aí ele falou, posso usar a violência? Eu falei, pode, mas eu não vou. É o máximo que você pode fazer. Tão forte a maternidade que uma hora ele baixou os olhos. Cacá, o filho de Rose, ficou com um parente e salvou a mãe da pior das torturas. O barulho dos trincos podia marcar o início de mais um encontro com o delegado Sérgio Paranhos Fleury, um dos maiores torturadores da ditadura militar. Quem estava nestas celas podia ouvir os gritos dos que eram torturados em outro andar do prédio. Mas o maior temor de quem estava aqui era um encontro com os próprios filhos na prisão. Poupada dessa tortura, Rose enfrentou outras. Tinha um tarado chamado Trali. E esse, todo dia, quando ele começou a me chamar, ele tirava minha roupa. Ele queria me ver nua. Ele tirava minha roupa, começou primeiro a blusa, né? E aí eu tinha leite. Aí ele me batia de bofetada porque eu tinha leite. Eu cheirava azedo. E aí eu apanhava porque eu estava fedida, cheirava azedo. Era João Carlos Trali, um dos homens da equipe do delegado Fleury. Esse Trali, um dia, ele me beliscou inteira, aqui. Do lado esquerdo, ele beliscava, eu gritava, ele beliscava e o outro me segurava. Cacá é filho único. Nunca mais tive filhos. Eu fiquei estéril. Nesse período que eu fiquei imunda lá, segundo o meu médico, eu tive uma infecção puerperal que me esterilizou. O filho de Rose não gosta de falar sobre o assunto. É muito complicado para ele. A gente não consegue conversar tanto assim. Muito complicado e toda vez a gente conversa um pouquinho. Vai acrescentando um pouquinho ao longo da vida. Crimeia foi presa aos 7 meses de gravidez. O barulho das chaves que o carcereiro agitava quando vinha retirar a mãe da cela deixava o bebê nervoso. Quando isso acontecia, meu filho tinha soluço dentro da minha barriga. E meu filho tem soluço até hoje. Se ele ficar tenso, dá soluço. Este é Joca, que estava na barriga de Crimeia quando ela caiu nas mãos do comandante do DOI-CODE, o Centro de Torturas, o então Major Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ele já chegou gritando palavrão na porta. O que dizia? Ele dizia assim, hoje essa p*** vai ver comigo. E aí ele foi entrando na minha cela e me puxando pelos cabelos e espancando a cara. Ali naquela escadinha eu perdi a consciência. Ela apanhou durante mais de 20 dias. Espancamento na cabeça e no rosto, choque nos pés e nas mãos e a tortura psicológica. Joca nasceu no Hospital do Exército em Brasília e ficou quase 2 meses na cadeia. A foto foi tirada no dia em que mãe e filho foram separados. Até os 3 anos de idade, Joca fez acompanhamento neurológico. Tinha convulsões. Ele ficava completamente transtornado. Ele acordava aos gritos e não reconhecia as pessoas. Não... Levava tempo para se acalmar. Filho dessa raça não deve nascer, não deve nascer, não deve nascer. O poema lido por Paulo Fonteles Filho foi escrito pelo pai dele, na cadeia. Filho dessa raça não deve nascer, não deve nascer, não deve nascer.
Reproduz o que a mãe ouviu ao ser presa em Brasília, grávida de 5 meses. Significava raça comunista, subversivo. Os abusos começaram numa instalação do Exército, a poucos metros do Palácio do Planalto. Fiquei de domingo até sexta-feira, sem me permitirem dormir, debaixo dos refletores, ouvindo depoimento, ouvindo aquela coisa, aquelas músicas, Brasil, ame ou deixe. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. Aos 8 meses de gravidez, ela enfrentou uma simulação de fuzilamento. Quando eu tiro o capuz, os 6 homens, soldados da mãe me apontando fuzilamento simulado. Eu disse, poxa, vou morrer assim, 24 anos de idade, assim, nesse subsolo, sem testemunho nenhum. Depois vieram as baratas. Me levaram para uma cela cheia de baratas, que começaram a me roer. Aí, o que eu fiz uma hora? Eu preocupei com os ouvidos, né, com a boca. Aí eu consegui tirar o sutiã, amarrar aqui e fiquei lá, prostrado sem conseguir me levantar. Paulo, o filho de Elcídia, também nasceu no Hospital do Exército, em Brasília. Me fizeram um corte, me deram um ponto sem anestesia. Eu não disse um ai. E eu pensei que eles fossem dizer, poxa, se essa moça chegou no estado que chegou, ela deve ter sofrido muito. E a conclusão que eu chego é, primeiro, a imensa vitalidade da minha mãe, de ter me feito nascer na prisão. Penso, inclusive, que aquela foi a forma dela, presa, de enfrentar a ditadura. Com 1 mês, o bebê foi entregue à avó. Eles atrasaram por horas a minha entrega à família, né? E a justificativa era o seguinte, que eles não tinham encontrado algemas para os meus pulsos. Queriam botar algema no Paulo. Acho que a algeminha o Paulo com 1 mês de vida, tão pequenino, tão magrinho. Os bebês nascidos na prisão ou separados à força das mães não tinham consciência do que se passava, mas não ficaram imunes ao terror da ditadura militar. Existe uma memória da carne, existe uma memória que eu não sei de onde vem, mas ela está dentro de mim, em que pese o sofrimento, em que pese a memória da carne, mas nós temos um orgulho imenso, né, dessa resistência, né? Procurado pela reportagem, o coronel reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra não quis dar entrevista. De repente, o sumiço. A última vez que eu vi meu pai foi em abril de 71. Eu tinha 4 para 5 anos. Né? Simplesmente foi uma figura que sumiu, literalmente. Né? Ele some da minha vida. E aí a conversa que passava, cadê meu pai, cadê meu avô? Estão trabalhando. Né? Só que esse trabalho não permitia o retorno. Então, passa 2 anos só trabalhando, 3 anos só trabalhando, 5 anos só trabalhando. Né? Gilberto Olímpio Maria, desaparecido. Integrante da guerrilha do Araguaia. Visto pela última vez em Xambioá, no Pará. Provavelmente morto no massacre do Natal de 1973. Deixou um filho. O desaparecimento do pai também causa angústia em Virgílio. Vivemos a infância inteira esperando ele chegar um dia. Virgílio Gomes da Silva, militante da Aliança Libertadora Nacional, morto depois de 12 horas de prisão. Pelo laudo oficial, teve escoriações em todo o corpo, hematomas intensos, afundamento do osso frontal e fratura de 3 costelas. Segundo os legistas, a morte não foi causada por tortura. Deixou 4 filhos. O pai de Ernesto foi morto quando ele tinha 3 anos de idade. A única mágoa que eu tenho é a ausência do meu pai. Devanir José de Carvalho, dirigente do movimento revolucionário Tiradentes. Pelo laudo oficial, levou 6 tiros num confronto. A comissão da anistia concluiu que o suposto tiroteio não aconteceu. Um preso político afirma que Devanir foi morto sob tortura pelo delegado Sérgio Fleury. Deixou 2 filhos. Hoje Ernesto canta as músicas daquele período. A falta de abraço
após a morte do meu pai, a organização arrumou um aparelho para a gente ficar escondido. E depois de uns 10, 15 dias, eles descobriram, e aí saiu um tiroteio, morreu mais gente, né? E aí a gente acabou todo mundo indo para o DOPS, né? E minha mãe ficou 30 dias lá. A memória é vaga. A minha memória, às vezes, ela fica um pouco confusa, porque tem muita coisa que eu ouvi da minha mãe. Então, às vezes, eu não sei se eu me lembro, ou se eu me lembro que ela me contou essa história. Tem uma história muito carregada. Mas um sinal de que algo grave tinha acontecido, ele percebeu. A gente chegou na Operação Bandeirantes e quando a gente entrou, tinha um policial vestindo a jaqueta do meu pai. Então, isso é um... Ernesto, o irmão e a mãe viveram 8 anos no exílio. A música, ela teve um significado para todas as pessoas que sofreram a violência do Estado nessa época, e talvez mais as que ficaram exiladas, longe do país, né? E o que nos ligava ao Brasil era a música. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. 40 anos depois, Igor volta ao sobrado onde passou a infância em São Paulo. O quartinho ainda existe. Ela deu uma mexida, mas tá lá. O menino não sabia, mas era uma base clandestina do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Os coleguinhas de escola não podiam subir para o 2º andar, onde ficava o arquivo secreto do partido. E eu achava muito estranho por que não podia subir, né? Até subiam quando eu conseguia dar uma... vamos lá em cima. Aí quando eu era descoberto com um amigo lá em cima, era devidamente repreendido, né? A grande surpresa veio aos 13 anos de idade. Lendo uma revista, descobriu a verdadeira identidade de um homem que visitava o sobrado e que Igor chamava de tio José. Esse aqui é meu tio José, que era como João Amazonas me era apresentado, né? Você olhou e falou, esse é meu tio. É meu tio, né? O que ele está fazendo dirigindo o PCdoB? Aí eu chamo Vitória, minha mãe, né? Aí foi ter uma conversa, né? Na conversa, o menino ficou sabendo que o pai e o avô tinham morrido na guerrilha do Araguaia. Descobriu também sua verdadeira identidade. E aí um belo dia, seu nome é Jorge, Igor é seu apelido porque é bonitinho, não sei o quê. Você achava que o seu nome era qual? Jorge Freitas, né? Que era o nome, era o Jorge. Os filhos de Hilda ficaram órfãos de pai um dia antes de serem presos com ela. Aí quando eu caí presa, caiu eu, as crianças e o Cirilo. Levaram a gente pro DOPS. Virgílio e o irmão foram levados para o juizado de menores, junto com Maria Isabel, a menorzinha, de apenas 4 meses de idade. Eles davam a mamadeira para ela e jogavam lá e pronto. 4 meses, ela não segurava a mamadeira ainda. E não era acostumada com mamadeira. E íamos debaixo do berço dela e deitava. Aí de tempo em tempo ele acordava para pegar a mamadeira para dar a mamadeira para ela. Apesar da ajuda dos irmãos, a menina ficou desidratada e quase morreu. Ficou 1 mês no hospital. A família só conseguiu retirá-los do juizado de menores 2 meses depois da prisão. Aqui ficava o presídio Tiradentes. O prédio foi demolido, só sobrou este pórtico. Sobraram também histórias impressionantes como a de Hilda. Ela passou 4 meses aqui, isolada, sem direito a visitas. Mas deu um jeito de driblar a repressão. Hilda descobriu uma fresta na janela da cela, através da qual conseguia ver uma esquina da cidade. Pediu a alguém da família que levasse as crianças até lá. Vamos ver a tua mãe. Vamos ver minha mãe. Todo mundo feliz, né? Vamos ver minha mãe. Então eu pegava um jornal, enrolei o jornal e enfiava o jornal nas grades e balançava. Para eles verem que eu estava lá, vendo eles. Aí de repente, no susto, ela fala, agora, dá tchau. Mas dá tchau pra onde? Ah lá, você não tá vendo aquele jornalzinho abanando? É tua mãe. Os documentos oficiais sobre a morte do marido dela ficaram escondidos nos arquivos da polícia política, com uma anotação para que não fossem divulgados. Hilda sabe que o marido foi enterrado como indigente em um cemitério de São Paulo. O corpo nunca foi encontrado. Nas crianças, o vazio foi preenchido pelos ecos da presença do pai. Para mim, ele continua vivo.
continua vivo em toda a reviravolta que deu a história, em tudo que se tornou. Não são tanques na rua, que não são... Então, nisso ele está vivo. Porém, né, dentro de casa falta. A estação